Oi pessoal, tudo legal? Meu nome é Davi e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Coisas de Bíblia by Davi. E como você provavelmente viu no último vídeo, você que me acompanha, qualquer coisa se você não viu, para e vai lá ver o outro. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição, eu não sei, mas se eu conseguir, vai estar aí embaixo, mas enfim. No último vídeo eu falei a respeito de Moisés, né? De todo o trajeto do povo hebreu de Canaã, lá na época de José, quando o povo hebreu veio para o Egito. E depois eu falei de Moisés, né? Eu falei do período que ele ficou no Egito e depois quando ele criou sua família lá em Midian. E lá ele criou sua família. E no vídeo de hoje vamos para fazer a continuação do outro vídeo. No outro vídeo eu disse que provavelmente eu iria fazer um vídeo a respeito de Moisés e as 10 pragas do Egito. Mas primeiro aconteceu a história da sarça ardente, que nós vamos ver aqui hoje, inclusive. E então, mas para não ficar o vídeo muito longo, eu decidi que só vou falar a respeito da sarça ardente por hoje, que também é uma história simplesmente incrível. Então, bora pro vídeo. Para começarmos a falar de Moisés, nós temos que falar que ele era um pastor de ovelhas. Pelo jeito, Deus gosta mesmo do sentido das ovelhas, né? Porque Davi era pastor de ovelhas, Moisés era pastor de ovelhas, mas enfim. Moisés ele foi um pastor de ovelhas e ele ajudava o seu sogro Jetro, levando elas para os lugares e tal. Em uma certa ocasião, ele decidiu apacentá-las no Monte Horebe, mais conhecido como Monte Sinai, que mais pra frente ele vai ficar muito conhecido por causa de Moisés também, né? Mas isso vai ser mais pra frente. Então, vamos lá que hoje o vídeo vai ser incrível. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 6. E assim a Bíblia diz: Apacentava, versículo 1, Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Desculpa o quarto repentino. Só que minha cachorra, ela de vez em quando adora fazer uma treta com os vizinhos. Mas enfim. Vamos voltar ao texto. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Vocês conseguem imaginar o quão incrível essa cena é? É sensacional de pensar. É algo que foge da normalidade. Imagina um objeto, esse fone de ouvido. Fone de ouvido, ele tá aqui. Daí alguém pega o pavio e bota fogo assim, ó. Só que ele não vira cinzas, ele não derrete, só tá o fogo ao redor. É o que aconteceu com a sarça ardente. E é algo inimaginável, né? Tipo assim, Deus é incrível e a gente acha que, né, às vezes Deus não é capaz de ajudar a gente, que ele não responde, mas o silêncio também é resposta, só que quando Deus responde desse jeito aí, dá até um ar de surpresa pra nós, né? Mas enfim, continuando.
Deus ele disse no versículo 7 e 8 e por aí adiante que ele percebeu que o povo hebreu estava sofrendo mas uma grande mesmo, um sofrimento imenso pelo que estava acontecendo, né, por causa da escravidão dos hebreus e tal. Daí Deus ele decidiu intervir, ele decidiu falar com Moisés. Ele disse que ele iria tirar o povo hebreu do Egito através da vida de Moisés e levá-los para a terra aqui, ó. Versículo 8. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel, versículo 9, chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo a sofrer. Deus ele queria salvar o seu povo daquela grande aflição e queria levar para a terra dos hetitas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que era uma terra um tanto quanto próxima, inclusive do Egito, né, se formos olhar a geografia da região. Mas enfim, é um lugar simplesmente incrível, manava leite e mel, né, para levar o povo para um lugar melhor, né. Só que isso demorou tempo, só que nós vamos ver isso só mais pra frente. Só que Moisés, ele ficou com medo, versículo 11. Moisés contudo interpelou a Deus: quem sou eu para que me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Ele disse isso porque ele já foi do Egito. E ele tá certo, ele tinha algum trauma do que aconteceu lá no Egito. Ele matou uma pessoa, né? Só que, tipo assim, Deus, ele decidiu usar a vida de Moisés. Mas Moisés, ele não estava preparado psicologicamente para isso. Porque, mesmo assim, Deus disse que ele estaria com ele. E que a prova que Deus, estava enviando ele, que quando ele fizesse o povo sair do Egito, eles iriam no mesmo monte, no Monte Sinai, para adorar a Deus, como realmente aconteceu com o passar dos anos. Mas Moisés ele disse que ele tinha dúvida que o que falar a respeito, porque quando ele fosse falar com os filhos de Israel e dizer que o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e ele falou para Deus: e se me perguntarem quem me disse isso, qual é o nome dele, o que eu devo dizer? E então essa é o clímax desse vídeo, que foi quando Deus disse, versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Outros, versículo 15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, eu sou, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o de Isaque e o de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, podemos chegar na seguinte conclusão: eu sou o que sou. Ele é o que sempre foi, o que ele sempre é e o que ele sempre vai ser. Ele não tem um paradoxo de temporal. Ele é o que ele sempre foi, é o que ele é e o que ele vai ser para toda a eternidade. É um tanto profundo esse nome, mas enfim. E depois dessa revelação um pouco bombástica, o que aconteceu? Moisés recebeu instruções divinas para que ele fosse conversar com os anciãos hebreus que já não trabalhavam mais no meio do escravagismo, né? Por causa que eles já eram muito anciãos, muito velhos para mexer com esse tipo de trabalho pesado. Daí eles podiam descansar nas suas casas. E eles eram indiretamente líderes da maioria do povo hebreu. E Deus decidiu que Moisés deveria falar com eles e eles iriam aprovar a ideia, né, da libertação deles, né? Claro, depois de 400 anos de pura escravidão. Tipo assim, né? Os anciãos iriam aceitar essa proposta e nós, no mais gíria atual. E tipo assim,
no meio dessa toda essa situação, enfim, no meio de toda essa situação, Deus ele advertiu que os líderes hebreus iriam deixar os anciãos, mas o faraó não. Não. Como realmente não aconteceu. E então, vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 de Êxodo. Então Moisés replicou a Deus: Mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que o Senhor te tenha aparecido. Daí então, Deus ele usou de dois exemplos muito simples. Deus ele no primeiro exemplo, Deus ele mandou Moisés jogar o cajado dele no chão, pegar o cajado dele assim, ó, jogar no chão. E o que ocorreu? Virou uma cobra. Moisés ele ficou desesperado. Um bicho venenoso, um bicho atraiçoeiro, né? Um bicho rapino. Mas enfim, ele estava assustado, né? Ele fez uma cobra no meio do nada. Então o que aconteceu? Deus mandou que Moisés pegasse novamente pela cauda da cobra. Pegasse assim, ó. Daí voltou a ser um cajado de novo. Daí Moisés ele ficou desacreditado. Ah, meu Deus, que é isso? Mas daí então Deus, não satisfeito, ele falou o seguinte: agora enfia a mão por debaixo da tua roupa no teu peito, assim, ó. Daí Moisés fez exatamente isso, enfiou a mão e assim que tirou, ficou com lepra, que é uma doença que muito repugnante, muito nojenta, que deixa feridas, marcas de pus, como por exemplo Naamã teve, né? E, tipo assim, ele só pegou só na mão, toda a parte que ele cobriu por debaixo da roupa, assim, encostou no peito, ele ficou com a mão coisada, o resto do corpo tava normal, assim, só a mão. Depois Deus, ele ficou assustado, provável. Então Deus mandou ele enfiar a mão de novo. E assim que ele tirou, a mão dele estava normal. Deus é poderoso, né? Deus é Deus. E depois desses dois exemplos incontestáveis que o povo hebreu iria aceitar a proposta de Moisés, da libertação da escravidão, Moisés ainda duvidava. Porque ele tinha algum problema de timidez. Ou até mesmo de dicção, né? Porque alguns estudiosos bastante renomados falam que Moisés ele era meio gago, ele travava pra falar. Enfim, ele travava pra falar as frases que ele queria falar. Ele travava, ele não conseguia. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, né? Meu Deus, eu não consigo falar, eu tenho medo. Só que então, Deus ele ficou muito chateado, muito. Daí então ele só falou uma vez: quem te botou a língua, Moisés? Versículo 11 de capítulo 4. Respondeu-lhe, Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo com boa visão ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora, portanto, vai, versículo 12, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Mas Moisés, ele tava alguma coisa travada no seu coração, na sua alma. E então ele pediu para que outra pessoa fosse em seu lugar. Mas Deus então, dane-se, chega, mas você vai. Não é porque eu não quero eu quero que você fale, nem que seja por outra pessoa. Você vai lá de novo no Egito, porque eu quero. E então ele ordenou Arão se encontrar com Moisés no meio do deserto, para os dois se encontrarem nesse ponto e ambos partirem para o Egito, falarem com os hebreus por lá. Porque Arão, segundo o próprio Deus fala na Bíblia, Arão ele não tinha esse problema. Ele falava até que bem, ele tinha uma boa dicção e tal. E daí então os dois se encontraram, se deram um beijo de saudação e foram para o Egito. O que nós podemos tirar desse vídeo? Que é um pouco mais curto que os outros, né? Até porque a gente não pode se exceder muito, né? Mas enfim. O que nós podemos tirar desse vídeo? Primeiro,
Deus, ele nunca muda. Por mais que as pessoas alegam que ele mudou a partir do Novo Testamento, ele não mudou, porque ele é o que ele foi e o que ele vai ser. Esse é o nome de Deus, e ele é onipotente, onipresente e onipotente. E também, outra coisa, você nunca se deve negar o chamado que Deus tem para a vida da pessoa. Nunca. Porque Deus tem um plano muito especial para qualquer pessoa. Toda pessoa tem um propósito de vida. Ou seja, nem que seja por impulso de outra pessoa, Deus nunca quer que você desista do seu sonho, ou do seu ministério, ou do seu louvor, ou do seu instrumento. Deus nunca quer que você desista. Deus quer que você persista. Assim como Deus persistiu com o povo de Israel por milênios de teimosia, como até hoje acontece. Deus, ele é persistente e ele quer que nós sejamos o seu espelho, né? Como eu disse no vídeo retrasado, inclusive. Por mais que nós sejamos trancados, nós temos que ser os espelhos de Deus. E dessa forma, nós temos que ser persistentes, temos coragem para encarar os desafios que a vida tem para nos dar. Agora, deixando o final do vídeo bastante claro, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Vamos ao final do vídeo, bora lá! É isso, meus queridos amigos. Espero que você tenha gostado. Lembrando que eu usei da versão Bíblia King James atualizada para poder usar das palavras, os versículos do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, inscrevam-se no canal e eu queria dizer que eu sou muito grato a você que está assistindo e aguardem que amanhã, provavelmente, com quase toda certeza, vai ser as pragas do Egito. Me sigam nas minhas redes sociais, o Instagram, que é o contato que eu tenho mais direto, que é o @DaviMarcelo _C_Silva, mudou o meu Instagram, como você provavelmente reparou, né, no vídeo passado já estava embaixo, né, como é que era. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Agora eu fui.